Em um site de guia de carreira, um site cristão de guia de carreira, mostrava que o salário, em média, de um dos pastores de igrejas sérias com Deus, geralmente o salário em média dessas igrejas é de R$ 2.257. Esse é o salário médio. Já em uma entrevista com um pastor famoso, ele disse que os seus pastores, que é um pastor não tão bom, de uma igreja não tão séria, na verdade nada séria, ele disse que varia de 4 mil a 22 mil o salário dos seus pastores, apenas como questão de informação. Existe até uma pesquisa dos 5 pastores mais famosos do Brasil. Não vou citar os nomes, pois afinal eles são nomes bem conhecidos nossos, mas a pesquisa indica que o pastor mais rico tem aproximadamente 1,9 bilhões de reais em patrimônio líquido. 1,9 bilhões de reais em patrimônio líquido. E o quinto mais rico tem 130 milhões em patrimônio. O quinto mais rico, 130 milhões. Outra pesquisa sobre o tema é a do Instituto Francis Schaeffer, que revelou que no último ano, cerca de 1,5 mil pastores têm abandonado seus ministérios todos os meses por conta de desvios morais, esgotamento espiritual ou algum tipo de desavença na igreja. Isso dá mais ou menos 4 a 5 pastores por dia. Ainda outra pesquisa, e essa é a última, feita em 2005 e 2006, realizada com mais ou menos 1.050 pastores nos Estados Unidos, mostrou que 800 pastores não achavam que tinham um bom casamento. 399 eram divorciados ou em processo de divórcio. 315 já tiveram em um caso extraconjugal. 35% dos pastores lidavam com o pecado sexual. 1 em 7 chamadas telefônicas de pastores para o Ministério de Apoio Pastoral tratava de algum vício sexual. Isso porque foi uma pesquisa feita anônima e ainda o criador desses dados diz que era bem provável que alguns estivessem mentindo a respeito disso. A pergunta que eu quero fazer é: o que está acontecendo com esses pastores? Que igrejas são essas? Aonde pastores são dos mais ricos do mundo, são as pessoas mais ricas do mundo. Que igrejas são essas? Que pastores são esses? Em que mundo nós estamos vivendo? Igrejas e igrejas que nós vemos, e pastores que roubam a igreja. Nem deveriam, ao menos, ser chamados de pastores. São literalmente lobos na pele de pastor, nem pele de ovelha, lobos na pele de pastor. No entanto, Jesus e os apóstolos disseram que isso uma hora iria acontecer, que viriam falsos mestres enganar o povo de Deus, mas que nós, a Igreja Santa de Deus, deveríamos estar preparados para combater os falsos mestres, para não sermos enganados. Talvez você diga: Samuel, eu não quero ser enganado. Eu já fui enganado alguma vez na vida, eu não quero mais ser enganado. Eu não quero mais que isso aconteça, não posso mais ser enganado. O que eu tenho que fazer? Existe algum parâmetro na Bíblia que a gente, ou algum parâmetro em algum lugar, que a gente pode saber se a pessoa é um verdadeiro pastor? Existe alguma norma para isso, para que eu saiba se é um falso mestre ou não? Para a pessoa ser pastor, o que ela precisa ser? Como eu posso saber disso? Por incrível que pareça, esse parâmetro ou norma está justamente na própria palavra de Deus. Isso é mais interessante. Nesse texto de 1 Timóteo e também em Tito 1, nós encontramos as qualidades de caráter de um homem de Deus, as qualidades de caráter de um pastor, de um presbítero.
Para que o homem seja um pastor, ele precisa ter ou lutar para ter essas qualidades, pedir o auxílio de Deus para ter essas qualidades de caráter. Mas antes de vermos as qualidades de caráter, nós precisamos primeiro saber o que é um pastor, ou melhor dizendo, o que é um presbítero, ou na sua versão pode estar escrito o que é um bispo, mas por questões culturais nós não utilizaremos a palavra bispo, mas usaremos a palavra presbítero. Nossa mensagem hoje então tem 7 pontos, bastante ponto, né? Mas vamos lá, a gente aguenta. Primeiro nós vamos definir o que é um pastor, depois nós veremos as 6 qualidades de um pastor, e então no final nós faremos 5 aplicações rápidas para a nossa igreja, ok? Então vamos primeiro ver o que são os presbíteros, de onde surgiu esse nome presbíteros. Geralmente na nossa cultura batista, nós chamamos o líder da igreja de pastor, e não há nada de errado nisso, mas em um estudo bíblico nós percebemos que a palavra pastor normalmente é usada como uma função, ok? Pastorear, é uma função de pastorear. Mas os títulos, em termos bíblicos, os títulos usados para algum líder da igreja são 2: presbíteros ou bispos. E aí temos também os diáconos, que não servem à palavra, mas servem à mesa. Mas os presbíteros ou bispos é aquilo que culturalmente nós chamamos de pastor. Não há nada de errado em fazer isso. Aqui no original é presbúteros, com um U meio estranho, e episcopos, que na nossa versão é traduzida para bispos. Aqui em nossa igreja, vocês talvez já tenham percebido que nós estamos tentando trocar o nome do termo liderança espiritual para presbíteros. Hoje de manhã nós vimos isso na prática, os presbíteros da igreja batizando quem iria se batizar, justamente por considerá-los também pastores da igreja. O termo literalmente presbíteros ou bispos, episcopos, literalmente significa supervisores, líderes de assembleias, gerentes e líderes do povo. O que significa que literalmente os presbíteros são chamados para liderar, supervisionar e gerenciar a comunidade de Cristo, que é a igreja. Deu para entender então o que é um presbítero? Então hoje nós vamos trocar o nome de pastor. Muitas vezes eu vou falar o nome de pastor, muitas vezes eu vou falar o nome de presbítero, e muitas vezes eu até mesmo posso usar o nome de bispo. Mas entendam que a ideia é a gente começar a trocar o nome de liderança espiritual para presbítero. O que não teria nada de errado em me chamar de presbítero, em chamar o pastor José de presbítero, em chamar o Rony de presbítero e o Getúlio de presbítero, pois nós somos os presbíteros da igreja, pastoreando a igreja de Deus. Então, quando eu falar presbítero ou bispo, você troca o nomezinho aí e lembre-se que é um pastor da igreja local, ok? Mas o texto começa a nos dizer, então no versículo 1, diz assim: esta palavra é digna de crédito, é digna de confiança, vocês devem acreditar nesta palavra. Se alguém almeja ser bispo, e a palavra aqui é o episcopo, deseja algo excelente. Nosso segundo ponto da mensagem então é sobre o desejo de alguém ser presbítero ou bispo. O verso 1 nos diz que para um homem ser presbítero, ele necessita almejar, desejar ser um presbítero. Sobre esse assunto, Pedro disse em 1 Pedro 5,2: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Aquele que é presbítero tem que desejar, almejar ser presbítero. Tem aspiração ou desejo.
Literalmente, essa palavra é como você tem o desejo de subir uma montanha. Então, você olha para a pedra grande e diz: eu tenho o desejo de subir esta montanha. Quais são os passos para eu fazer isso? É isso que Paulo está dizendo. É aquele que tem o desejo de subir esta montanha. Ele tem o desejo, mas mesmo que seja algo difícil, você ainda continua com esse desejo de subir. Você sabe que vai ser difícil, você sabe que é uma montanha muito íngreme, que vai exigir de tempo e esforço de você, mas você tem esse desejo, você quer ir até o fim. E assim como o homem que tem o desejo de ser presbítero, sabe que vai ser algo difícil, mas anseia por ser presbítero. Caso você tenha esse desejo, você, homem, comece a pensar: eu tenho um desejo de ser presbítero, eu quero ser presbítero. Eu quero dar algumas palavras para você. A primeira é que você será consumido. Vai ser algo difícil, é um trabalho desgastante. É incrível ver o quanto que ser presbítero é desgastante. Reuniões e reuniões para que nós possamos gerenciar esta igreja. Mas uma palavra de ânimo, de incentivo, é que é incrível, e incrível mesmo, ver pessoas se arrependendo de seus pecados, entregando suas vidas a Cristo. É incrível gastar um bom tempo lendo, estudando e ensinando a palavra de Deus. É incrível pensar em como nós possamos alcançar a nossa comunidade com essa igreja, como possamos usar os membros dessa igreja para alcançar a comunidade, evangelizar, discipular e então fazer aquilo que nós fizemos hoje, batizar essas pessoas. O trabalho é difícil, desgastante, mas é algo maravilhoso. E é exatamente isso o que Paulo diz. Deseja algo excelente. Se você almeja por isso, você deseja algo excelente. Vai ser algo maravilhoso. É cansativo, é desgastante, mas é maravilhoso. No entanto, ter o desejo não significa que você está qualificado. Eu quero ser presbítero. Ótimo, amanhã você começa. Não é assim que funciona. Mas mostra que a falta de desejo é um problema. A falta de desejo é um grande problema. Eu já presenciei pastores dizendo: olha, eu nunca quis ser pastor. Na verdade, eu nem ao menos quero. Eu odeio ser pastor. Eu odeio ser presbítero. Mas Deus me chamou e nós estamos aqui. Deus me chamou e eu tive que cumprir. Não parece que é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que quem quer ser pastor, por mais espiritual que essa frase de Deus me chamou, mas uma pessoa que quer ser pastor, ela sim tem que ter o chamado de Deus, obviamente. Primeiro vem o chamado de Deus, mas a pessoa também deseja ser um pastor. Ela tem o desejo: eu quero pastorear a igreja de Deus. Você tem esse desejo? Você, homem, tem esse desejo? O Espírito Santo colocou isso no seu coração para pastorear a igreja de Deus, a sua igreja local? Se sim, então vamos continuar a sua mensagem. Preste mais atenção ainda a esta mensagem. Terceiro ponto da nossa mensagem é que o presbítero deve demonstrar um caráter piedoso. Agora nós não vamos olhar como sequência, nós vamos pincelar um pouco do que o texto diz. Talvez você pense que a característica mais importante de um presbítero seja a sua capacidade de liderança e organização, de administração da igreja. Apesar de que a habilidade de administrar até faz parte do papel de um presbítero, de organizar a igreja. Mas as Escrituras, elas dão ênfase muito maior nas características, no caráter santo de uma pessoa. E é isso que nós vamos ver agora. Os presbíteros, eles devem refletir o caráter
do Supremo Pastor Jesus Cristo. E uma frase extraída desse livro, que é bastante a base da nossa mensagem de hoje, presbíteros, ele diz assim: é melhor um presbítero piedoso com poucos dons de liderança do que um líder carismático com nítidas falhas morais. É melhor um pastor que não saiba nada de administração, não saiba nada de organização, mas é um líder piedoso, é um líder sincero, do que alguém que saiba muito bem organizar a igreja, mas tem nítidas falhas morais. E o quanto que eu vejo de igrejas por aí afora, de pastores que são ótimos pregadores, são ótimos administradores, são pessoas muito sinceras, são pessoas muito boas conversando, mas no quesito moralidade, caráter, estão falhas. E muitas igrejas olham para essa situação e dizem: ah, mas a igreja está crescendo, o que a gente pode fazer? A Bíblia nos ordena que se existem falhas morais de caráter, ele deve deixar de ser presbítero, deve deixar de ser pastor. Os versos 2 e 3 nos mostram o que consiste nesse caráter piedoso. Vamos ler? 2 e 3. É necessário que o bispo seja, anota aí, irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. Cansativo, né? Uau! É muita coisa. Nós vamos gastar um tempo mais aqui em ver esses caráteres, alguns caráteres de um presbítero. O primeiro caráter é irrepreensível. Paulo já começa essa lista de virtudes com esse primeiro caráter que chama mais atenção. Ele deve ser irrepreensível. Essa descrição não significa que o presbítero ele não possa pecar, ele nunca vai pecar. Ele não é santo no sentido de que nunca vai pecar, como eu já escutei algumas vezes. Ele nunca vai pecar na frente de alguém. Não, ele vai. E muitas vezes vai te decepcionar. Você vai olhar e vai dizer: não acredito que o pastor fez isso. Sim, pastores pecam, são humanos. Se fosse assim, se eu não pudesse pecar, então eu já estaria demitido, porque eu peco, e bastante. Eu sou o pior dos pecadores. Mas, em vez disso, o homem irrepreensível, ele sim peca, mas ele deve demonstrar que está lutando contra os seus pecados diariamente. Ele está lutando para ser parecido com Cristo Jesus e é livre de pecados escandalosos ou notórios à igreja toda. Se acontecer isso, a Bíblia também dá uma orientação de como repreender, como exortar um pastor. Se é algo notório, a repreensão também deve ser notória. Se é escandaloso, a repreensão também deve ser escandalosa diante da comunidade. Mas ser presbítero significa ser irrepreensível, significa que o presbítero deve ser o tipo de homem sobre o qual não há nenhuma suspeita de uma conduta errada ou de imoralidade. É um homem que se demonstra alguém que não é alguém 100% falho. É 100% falho por ser pecador, mas está lutando contra o seu pecado. Ele vai pecar e muitas vezes vai decepcionar vocês. Mas um presbítero ele deve ser rápido em confessar os seus pecados, sensível em pedir perdão, até mesmo na frente de toda a comunidade, de toda a igreja. O presbítero não está livre de pecados, mas deve ser livre de uma vida desregrada de pecados. No verso 7, Paulo diz que os presbíteros não devem ser somente irrepreensível na igreja, mas também na comunidade. Não é apenas na igreja, mas também com os de fora. Vamos ver, verso 7 diz: também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora,
para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. O presbítero não pode dever nada a ninguém, nem ter mau testemunho com os comerciantes ou com qualquer outra pessoa na rua, com a sua família que não é cristã. Não pode ter nome no SPC, não pode ser caçado pela Lava Jato, como tem um pastor que está sendo caçado pela Lava Jato. Não pode deixar de pagar impostos ou ter uma vida de pecado na frente dos não cristãos. A vida na igreja também é a vida na comunidade. E o pastor deve dar bom testemunho também para os de fora. Ele não pode dizer, bom, na igreja eu sou pastor, mas sair da igreja, bom, eu sou como qualquer outra pessoa. Eu faço o que eu bem entender na minha vida. Se eu quiser ir para um bar, encher minha cara, o que tem a ver? Eu não posso estar bêbado dentro da igreja, mas fora da igreja, a minha vida é o que eu bem entender. Não é assim. O pastor também deve dar testemunho, o presbítero também deve dar testemunho com as pessoas de fora. Resumindo, o pastor não pode ouvir aquela frase: nossa, você é pastor, mas faz tanta coisa errada. Você é pastor, eu nem acredito que você fez isso. Se acontecer uma situação assim, o pastor deve imediatamente se arrepender, pedir perdão, seja para quem for. Isso significa a palavra irrepreensível. Mas o segundo ponto é que o pastor, o presbítero, também deve ser equilibrado. Nós, então vemos Paulo descrevendo que os presbíteros devem ter domínio próprio, sobriedade, equilíbrio e disciplina. O autocontrole, ele é um fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas 5:23. Um homem cheio do Espírito Santo tem e deve ter autocontrole. Ele deve ter autocontrole da sua vida. É interessante que nas duas listas de Paulo, tanto em Tito e tanto aqui em 1 Timóteo, Paulo chamou atenção para esse ponto de domínio próprio, também dizendo que não deve ser dado, dominado ou amigo do vinho. Isso não significa que o presbítero não pode viver, tem que viver em abstinência do vinho, mas significa que o pastor não pode ser amigo, não pode andar, não pode ser um beberrão. A Bíblia não condena o vinho, mas condena o descontrole de se beber vinho, de se beber bebidas alcoólicas. E esse é o grande problema. O presbítero não pode esconder vícios ligados ao álcool, drogas, pornografia, jogos e por aí diante. Nem mesmo pode perder o controle em relação à ira, dinheiro, palavras torpes ou fofocas. Ele deve cultivar o domínio próprio. E se tiver algum vício dessa maneira, deve buscar ajuda e quem sabe até mesmo deixar de ser presbítero por algum tempo ou para sempre. O que eu vejo muitas vezes no futebol são pastores que são totalmente outras pessoas dentro do futebol. E isso assusta, porque dentro do futebol, dentro da comunidade, como qualquer lugar, os pastores também devem ter autocontrole, domínio, controlar a sua boca, controlar a sua ira, controlar palavras torpes, palavrões, devem ser controlados e dar um bom testemunho. Mas também, o pastor deve ser amável. No verso 3, Paulo diz que não pode ser dado à violência, mas amável, inimigo de discórdias. Em Tito 1, ele diz que o pastor não pode ser arrogante e nem inclinado em brigas, amigo de brigas. O presbítero deve ser pessoas amáveis, mesmo tendo muitas vezes de falar de forma mais dura,
mas, mesmo que fale de forma dura, deve ser de forma amável. Eles devem ter cuidado pelas suas ovelhas, amar cada ovelha, por mais difícil que seja. Nesse ponto, sei que ele vai discordar e vai brigar comigo depois, mas eu preciso elogiar o Ronich por uma simples frase que ele sempre diz à igreja. Toda vez que ele vai se referir à igreja ou a alguma pessoa, ele diz: "Ô meu querido, ô minha querida, tudo bem com você? Como você está?" E isso é muito interessante, porque o pastor ele deve ter esse cuidado. Não quero que o Rony se agradeça diante disso, mas quando conversa com alguém, chama "ô meu querido, minha querida", eu sei que é um costume dele, mas isso é muito interessante, porque muitos pastores passam na frente das pessoas e não estão nem aí. E olham e, tudo bem, tá, vamos embora. Mas o pastor, o presbítero deve ter o cuidado de olhar no rosto de cada ovelha e dizer: "Como você está? Você está bem? Como você está, minha querida?" No entanto, gentileza também não significa covardia ou fraqueza. Os presbíteros devem lidar com a autoridade que lhe foi estipulada e a sensibilidade de um pai amoroso. Algumas vezes vamos ter que ser duros, sim, com ovelhas indisciplinadas, mas o coração, após disciplinar as ovelhas, deve doer ao ver pessoas indo para longe de Cristo. Tem que ser o mesmo sentimento de um pai que disciplina a sua filha ou seu filho. Dói, mas é com amor. E eu sei que vai gerar frutos. E dói. E muitas vezes pastores oram, choram por suas ovelhas. Ovelhas que estão longe de Deus. Esse deve ser o amor de um pastor. Deve ser tanto ser respeitável com as pessoas, mas também amoroso. Também o pastor não deve ser ganancioso. O presbítero não pode ser ganancioso. Isso é, ele não deve amar mais o dinheiro do que ama ao seu Deus. Pedro diz que os presbíteros não devem servir por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Essa palavra é dura e deve ser aos pastores que usam o ministério para se enriquecer cada vez mais. Como eu disse no começo, pastores que têm patrimônio líquido de 1,9 bilhões de reais. O que ele está fazendo com a igreja? Para que serve a igreja para ele? Para se enriquecer. Só quer a igreja para se enriquecer. Alguns pastores usam o ministério simplesmente para se tornarem mais ricos, e mais ricos, como nós dissemos. Mas outros, mesmo não sendo bilionários, usam o ministério como uma forma de ter uma vida tranquila e exigem que a igreja pague todo o luxo que ele precisa ter. Olha, eu preciso ter o carro do ano, eu preciso ganhar tanto na minha conta, eu preciso isso, eu preciso. Sendo que muitas vezes a igreja nem tem todo esse dinheiro. Devemos também tomar cuidado com isso. Quando homens que amam o dinheiro lideram a igreja deixa de investir nos pobres, investir em novas igrejas, plantar igrejas, investir em missionários ou até mesmo em seminaristas. Porque muitas vezes tudo o que a igreja dá vai para o bolso do pastor. E devemos ter cuidado com isso. Porque o pastor deve estar disposto a abrir mão do que recebe para o bem da igreja. Se for necessário abrir mão do meu salário, eu vou abrir mão do meu salário. Isso deve ser a consciência de um presbítero. Mas antes de nós continuarmos, eu quero fazer uma pausa e fazer 3 aplicações aos que desejam ser presbíteros. O presbítero, ele só tem esse caráter, pois ele foi salvo por Cristo Jesus. Segundo, o presbítero deve pedir ajuda de Deus para lapidar esses caráteres, pois é o modelo para a igreja. E terceiro, todos os cristãos também devem buscar esse caráter.
Todos os cristãos também devem buscar esse caráter. Nós vamos fazer uma aplicação no final a respeito disso para cada um de nós. Mas o quarto ponto de nossa mensagem é que o presbítero ele deve ser capaz de ensinar a palavra de Deus. Vamos também ver algumas características que ele deve ter, além de ser piedoso, também deve ter outras. Esse é o nosso quarto ponto, então. No verso 2, Paulo diz que o presbítero deve ser apto, tem que ser apto para ensinar. Ensinar a palavra de Deus é crucial, pois é o que vai levar pessoas para mais perto de Cristo. O caráter de alguém que deseja ser presbítero deve ser sim algo extremamente crucial. Ele deve ser irrepreensível, não pode ser dado ao vinho, nem à violência. Isso é o mais importante. Mas também os pastores e os presbíteros, eles têm que saber, ter a capacidade de ensinar. Isso não significa que um presbítero leigo ele deva também pregar assim como os presbíteros assalariados. Ou seja, o Ronish e o Getúlio não devem pregar assim como a gente prega, eles não têm essa obrigação, mesmo que isso seja algo bom. E daqui a um tempo o Ronish vai dar, a gente já está escalando ele para pregar num culto de quarta-feira. Mas os presbíteros eles devem ser aptos para ensinar, não apenas em um culto, não apenas na pregação, não apenas atrás de um púlpito, mas eles devem ser aptos a ensinar em discipulados, sentar com os membros da igreja, sentar com cada um, perguntar como você está e nessas conversas ensinar a palavra de Deus. Olha, você está passando por essa dificuldade, a palavra de Deus diz lá em tal verso, isso e isso e isso. Isso também é ser apto a ensinar. Tito 1,9, Paulo diz que o presbítero deve se manter firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. O presbítero deve ser firme na palavra fiel. Ele deve sentar com as pessoas, e mesmo que tenha que exortar, ele está firme na palavra de Deus. Em Timóteo 2,15, Paulo diz a Timóteo, e consequentemente a nós presbíteros, de que devem procurar se apresentar a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de se vergonhar, e que maneja, conhece, ensina bem a palavra da verdade. O presbítero não deve se envergonhar, ele deve manejar bem a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Os presbíteros de uma igreja devem ter então essa incumbência, obrigação de ensinar os membros da igreja. Foi dado essa responsabilidade a eles. Mas, o quinto ponto diz que o presbítero deve lidar bem com a sua família. Sexta-feira nós lemos sobre isso na reunião dos presbíteros. E foi uma boa discussão a respeito disso, de como que o presbítero deve lidar bem com a sua família. Pensa comigo, quando você vai em alguma entrevista de emprego, eu nunca passei por uma entrevista de emprego, então talvez esteja errado, mas pouco se pergunta sobre a sua família, estou certo? Pouco se pergunta se você é um bom marido, pouco se pergunta se você trai a sua esposa, pouco se pergunta se você é um pai fiel aos seus filhos, se você disciplina os seus filhos, se você senta com os seus filhos, pouco se pergunta isso. Se é que alguma hora perguntam. Imagina se isso não é perguntado lá fora, imagina dentro da igreja. Porque nós sabemos que essas coisas afetam sim o trabalho, mesmo que seja secular. O marido que trai a sua esposa a todo momento, o que garante dizer que ele não vai trair a esposa? O marido que não repreende os seus filhos, o que garante que ele também não vai conseguir repreender, não vai conseguir conversar com os seus subordinados, não vai ser um bom líder? Se ele não é líder dentro de casa, como que ele vai ser líder dentro da empresa?
Só que muitas vezes, e as empresas seculares não usam esse parâmetro, algumas usam. E as que usam são taxadas por serem radicais. Mas isso deveria ser algo natural. Se as empresas não fazem isso, imagina a igreja. A igreja de Deus deveria e deve fazer isso também. Deveríamos também perguntar às esposas dos presbíteros, ou dos que almejam ser presbíteros. Perguntar para as esposas: ele tem o caráter de Cristo? Nessa lista de 1 Timóteo 3 e de Tito 1, ele está apto para ser um presbítero? Perguntar isso também às suas esposas. Também deve perguntar aos filhos: filhos, como que é o seu pai dentro de casa? Como que ele é? Ele é um bom pai? Ele conseguiu ensinar a palavra de Deus a você ou não? Nós devemos ter isso em nossas mentes. Como se ele não é um bom líder dentro de casa, se não tem os seus filhos em ordem, se não é um bom marido, se não respeita a sua mulher, como que ele vai liderar a igreja? Nós vamos ver então 3 maneiras que qualificam um homem de ser um presbítero de acordo com a sua família. Vou tentar ser o mais rápido possível aqui. Primeiro ponto é que ele deve ser marido de uma só mulher. Isso diz no verso 2. Deve ser marido de uma só mulher. Muitos vão interpretar que o que está se referindo é que o presbítero não pode ter mais de uma mulher. Isso é, não pode ser poligâmico, ou seja, ter mais de uma mulher. Essa é minha mulher, aquela ali também é uma mulher, aquela ali também e tudo mais. E também não pode ser infiel à sua esposa, ter amantes. Outros vão dizer então que ele deve ser marido de uma mulher, mesmo que já tenha sido recasado alguma vez. Então não tem problema nenhum ser recasado, desde que ele seja fiel à sua atual esposa. Mas é difícil interpretar esse texto. Porém, é bem possível que o que Paulo esteja se referindo a 2 formas de interpretação aqui. A primeira é que ele deve ser fiel à sua esposa. Ele não pode ter amantes. Ele não pode ter vícios em pornografia. Não pode ter contatos com outras mulheres. Se ele tem, ele deve deixar o ministério. Mas a segunda interpretação é que ele não pode ser casado novamente, mesmo que seja divórcio por traição. E é bem provável que é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele não pode ter tido uma mulher antes e agora tem outra mulher. Porque de acordo com nosso posicionamento aqui na igreja sobre divórcio e recasamento, o José já pregou isso uma vez na quarta-feira. Nós não acreditamos que possa existir divórcio e um recasamento. Então, o presbítero, o pastor, também deve ser exemplo nisso. Nós acreditamos que é isso que Paulo está dizendo. Ter sido fiel à sua esposa, buscar a direção de Deus para isso e demonstrar também que ele é fiel à igreja e buscar a direção para isso. Nós acreditamos também, só um parênteses aqui, nós também acreditamos que um jovem solteiro, ele também está apto para o ministério, mesmo que não tenha esposa. Alguns vão dizer, está vendo, tem que ser casado. Mas não parece que é isso que Paulo está dizendo em momento algum. O que ele está dizendo é que tem que ser fiel à sua esposa. Mas, e se ele é solteiro? Paulo vai até dar uma orientação a respeito disso. Ele diz, se é solteiro, é até melhor, que pode investir mais tempo no ministério. Então ele até diz, é melhor até que nem se case. Mas se casar, bênção, ótimo. Glória a Deus por isso. Sua mulher vai ajudar no ministério. Então nós acreditamos que um pastor solteiro pode existir sim, um presbítero solteiro pode existir sim, sem problema algum. A Bíblia não desorienta a respeito disso. Vamos continuar aqui. O segundo ponto é que o presbítero também deve ser um pai eficiente. Isso é, se ele puder e tiver filhos. No verso 4 e 5 nos dizem que ele deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito, pois se alguém não governar a própria casa,
como cuidará da igreja de Deus? Você consegue perceber a semelhança de um bom pai ou um bom marido e ser presbítero? Um bom pai e um bom marido, ele consegue liderar bem a sua casa. Se ele consegue liderar bem a sua casa, consequentemente, liderará bem a igreja de Deus. Ambos exercem o papel de liderança. Não significa que só os pastores que têm filhos podem ser pastores. Então, olha, você não tem filhos ainda, então você não pode ainda ser pastor. Eu já estaria desqualificado aqui. Ainda não tenho filhos. Mas, em um comentário, diz algo interessante. Se o pastor não tem filhos ainda, planeja ter, quer ter, mas ainda não tem filhos, veja como ele lida com os filhos dos membros. Veja se ele respeita as crianças. Veja se ele senta com as crianças. Veja se ele ensina a palavra de Deus para as crianças da igreja. Pois se ele não faz isso nem com os filhos que não é o seu filho, imagina como que ele vai fazer com o seu filho. Se ele faz isso, ele ensina a palavra de Deus, se é um bom amigo das pessoas, dos filhos, dos membros, ele também será um bom pai. O terceiro, ainda referente à família, é que o presbítero ele deve ser hospitaleiro. A palavra hospitaleiro não quer dizer que ele deve vir ao hospital toda hora, não tem nada a ver com isso, mas é que ele recebe bem as pessoas em sua casa, ou faz uma boa visita, se comporta bem ao fazer as visitas. No verso 2 de 1 Timóteo 3, em Tito 1:8, essa é uma ordenança: o presbítero deve receber bem os membros em sua casa. A hospitalidade, ela pode revelar a gentileza, compaixão e cuidado aos necessitados, mas também permite que as suas ovelhas vejam a sua família na prática. Permite que as suas ovelhas vejam como que o presbítero é dentro da sua casa. E é isso que Paulo está dizendo, olha, deve ser hospitaleiro. Se a sua casa, uma pergunta para você, se a sua casa fosse uma mini igreja, uma pequena igreja, os convidados aceitariam fazer parte dela? É assim com a casa também do pastor. Ou quando ele vai fazer uma visita a alguém, os seus filhos se comportam, o pastor, o homem, ele tem domínio sobre a sua família, lidera bem a sua família. Se não, como então vai liderar a casa de Deus? Como são os presbíteros então quando fazem visita? Tem modos, respeitam. Quando eles chamam vocês a fazer uma visita, eles demonstram carinho e amor. Então o presbítero, ele também deve ser ótimo em sua família e em seu lar. Mas o sexto ponto, e por mais que seja bem óbvio isso, e aí eu quero andar um pouquinho mais rápido nisso, porque já está esgotando o meu tempo, mas por mais que pareça algo simples e redundante, talvez você dê risada ou fique bravo comigo, mas deixa eu te dizer uma verdade digna de ser aceita, pois é 100% bíblica, e esse é o nosso sexto ponto. Os presbíteros devem ser homens. Os presbíteros devem ser homens, não podem ser mulheres. Não existe pastoras, só existe pastor e presbíteros e bispos. Não existe pastoras, bispas e presbíteras. Não existe isso. Eu sei que parece meio redundante, mas nós precisamos hoje em dia fazer essa consideração. Isso não é algo machista, mas considere alguns pontos aqui, alguns princípios. Paulo declarou 2 vezes que o bispo ou presbítero deve ser marido de uma só mulher, deve ser fiel à sua mulher. Ele se refere isso a homens. Na semana passada nós vimos aqui com o José que Paulo disse: não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem. E vimos que isso se referia à mulher ter autoridade sobre o homem na igreja. Se você não escutou essa mensagem, hoje de manhã já foi lançada, você pode chegar em casa e tirar suas dúvidas a respeito disso.
Uma terceira consideração é que Paulo ligou a liderança da igreja à liderança da família. E se as mulheres não podem liderar a sua família, pois o homem é a cabeça do lar, então por que elas devem liderar a igreja? Isso significa que as mulheres nunca podem ensinar? Não. Significa que as mulheres nunca podem dar uma aula? Não, não significa. No entanto, presbítero não pode ser o papel de uma mulher, mesmo com falta de homens fiéis dentro da igreja. Eu já escutei de uma missionária que foi para a África e ela fundou uma igreja. Só que ela não pregava e ela não ensinava aos homens. Ela ensinou os homens daquela igreja e eles começaram a ensinar a igreja. E aquela igreja vive até hoje por conta disso, porque ela ensinou os homens a ensinarem a igreja. Isso na África, um lugar onde é muito difícil encontrar homens capacitados. Ela capacitou os homens, porque ela entendeu: meu papel não é ser pastora, meu papel é, quem sabe, ensinar esses homens a serem homens de verdade e então assumirem a igreja. E ela fez isso escondido, nem falava isso para a igreja, para não parecer algo errado. Deus, mesmo que com falta de homens fiéis, Deus convoca soberanamente homens qualificados para o papel de presbíteros. Esse é o papel de homem na igreja. Se existem homens, então devem e pode existir presbíteros. Deus vai levantar presbíteros na igreja. Nosso sétimo ponto, último ponto, e será um pouco mais rápido, é que quem quer ser presbítero deve ser crente de longa data. Isso é algo muito importante. No verso 6 diz: não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha a cair na condenação do diabo. Às vezes, os recém-convertidos nos surpreendem com o seu entusiasmo espiritual, a dedicação a missões e projetos da igreja, e algo que eles se empolgam: não, eu quero fazer isso, a gente tem que evangelizar, a gente tem que mudar, a gente tem que converter a igreja inteira, ninguém é convertido aqui, eu quero pegar o evangelho, eu quero fazer isso, quero fazer... Ótimo, excelente, continua com esse entusiasmo, continua aí, faz isso, excelente. Porém, nós devemos ter muito cuidado em não colocar essa pessoa como líder da igreja. Ótimo, quer evangelizar? Meu querido, vai evangelizar. Faça isso. Convoque a igreja, a gente convoca a igreja para ir junto com você. Ótimo, perfeito. Vamos lá, você está empolgado com isso? Vamos aproveitar isso. Mas devemos tomar cuidado em colocá-lo como um presbítero, como um líder da igreja. Porque se você é novo convertido, você deve primeiro se concentrar nas raízes da Bíblia, nas raízes de Cristo Jesus, e tomar muito cuidado com o orgulho espiritual. Eu sou melhor do que todo mundo aqui dessa igreja. Tome cuidado em achar que apenas você está certo e que vai mudar a igreja, vai revolucionar a igreja e fazer o que você bem entender. Eu estou dizendo isso porque eu já fui uma pessoa assim. Novos convertidos precisam conhecer mais a Cristo, estudar mais a palavra de Deus, enfrentar os problemas da igreja, enfrentar as decepções da igreja, se manter fiel e então, depois de um tempo, se assim for o desejo de Deus, se tornar um presbítero. Novos na fé têm que conhecer os pecados dos membros, porque muitas vezes, por causa da empolgação, a hora que vê os problemas, os pecados da igreja, já se decepciona e fala assim: eu não quero mais ficar aqui, eu vou para alguma outra igreja que é melhor. Chega na outra igreja, o que acontece? Vê os pecados da igreja, se decepciona, eu vou para uma outra. Novos convertidos devem ter base, devem se alicerçar primeiro na palavra de Deus, para que não venham a cair na condenação do diabo por se tornarem orgulhosos. Irmãos, agora que vocês sabem que uma pessoa precisa para ser presbítero, e o quão difícil é esse fardo, e ao escrever essa mensagem eu tive que avaliar várias vezes
se de fato eu estou apto para ser um presbítero. Agora que você já sabe identificar se a pessoa é um falso pastor ou é um verdadeiro pastor, é um pastor fiel, é um verdadeiro obreiro de Deus, eu quero reforçar isso a você. Um presbítero, ele deve desejar ser presbítero. Um presbítero, ele deve demonstrar um caráter piedoso. Um presbítero ele é capaz de ensinar a palavra de Deus. Um presbítero deve liderar bem a sua família. Um presbítero deve ser homem. E um presbítero deve ser crente de longa data. Eu sei que pareceu que eu só falei de presbíteros hoje. Obviamente, esse era o texto. E você talvez tenha pensado, ok, mas o que eu tenho a ver com isso? Primeiro, eu sou mulher, então eu não posso ser presbítero, então tanto faz. Ou você tenha pensado, bom, eu sou um homem, mas eu não desejo ser presbítero, eu não quero ser presbítero, então não tem nada a ver isso comigo. Mas eu quero fazer 5 aplicações e explicações rápidas a toda a igreja. Vocês não se safaram dessa, ok? Todo mundo vai ter um pouquinho de exortação para nós. 5 aplicações e explicações rápidas sendo: primeiro, a explicação à igreja; segundo, aos homens; terceiro, às jovens solteiras; quarto, às esposas, mães e avós; e quinto, aos presbíteros e os que desejam ser presbíteros. Vamos lá para a nossa aplicação então. Primeira aplicação à igreja, na verdade é uma orientação à igreja. Talvez você esteja perguntando, mas quais são os presbíteros da igreja? Quantos devem ser os presbíteros da igreja? Como eles se tornam presbíteros? Primeiro então, quais são os presbíteros da igreja? Os presbíteros que nós temos hoje aqui na igreja são eu, pastor José Hilário, Rones e Getúlio. Esses são os presbíteros da igreja. Hoje nós fizemos isso na prática, cada um batizou uma pessoa e foi muito bom. Mas quantos presbíteros nós devemos ter? Quantos presbíteros nós devemos ter então na igreja? Isso é interessante, pois se você ouviu bem, nós temos 4. E eu ainda acho pouco. 4 presbíteros, 4 bispos ou pastores. Não é apenas o José que é pastor, não é apenas eu que sou pastor. Nós 4 somos pastores da igreja. A única diferença é que o pastor José, ele é o responsável legal pela igreja, ele é o presidente da igreja, e ele já foi ordenado. Eu ainda estou no meu processo de ordenação, eu sou um pastor em treinamento, mas já sou presbítero. E os 2 são presbíteros leigos, aquilo que nós chamamos de presbíteros leigos. Não são assalariados pela igreja, não recebem salário da igreja e não trabalham aqui durante a semana, mas são presbíteros que a igreja levantou a respeito disso. Quantos devem então ter na igreja? Paulo nos indica que sempre deve ter mais do que um. Sempre deve ter mais do que um. Uma igreja não pode ter apenas um pastor, deve ter mais do que um pastor. Pois foi para isso que Paulo colocou Timóteo e orientou a Tito. Paulo colocou Timóteo em Éfeso para levantar presbíteros e diáconos. E Paulo colocou Tito em Creta para levantar presbíteros. É isso que ele começa a dizer no primeiro capítulo. Levante presbíteros para ajudar você nessa igreja. Eles devem levantar presbíteros. Mas quanto? Primeiro, mais de um. Sempre tem que ser mais de um. E segundo, o quanto for necessário, de acordo com a demanda da igreja e de acordo com os homens da igreja. A gente não pode colocar qualquer pessoa. Então, é 1, mas estamos treinando presbíteros para isso. É 4, mas estamos treinando outras pessoas para ser presbíteros também. É 3, seja quanto for necessário. Eu sei de uma coisa, são 130 membros mais ou menos, e vieram mais 4 hoje. São 4 presbíteros. É 4 contra 134. Não é algo difícil.
Desculpa, é algo difícil, não é algo fácil. Por isso tem que ser o que for necessário, o quanto que a igreja puder. Você consegue imaginar 104 pessoas cuidando efetivamente, cuidando amorosamente, visitando cada membro da igreja? É por isso que nós devemos ter também mais presbíteros. Terceira pergunta: como então eu posso ser um presbítero? Se você é homem, tem um desejo, almeja ser um presbítero, primeiro ponto, nos procure. Nos procure e diz: olha, eu escutei a mensagem e eu quero ser um presbítero sim. Eu tenho esse desejo de ser um presbítero. Isso é algo muito bom saber que a gente pode contar com você. Ótimo! Que bom, Deus tem falado do seu coração. Perfeito, muito bem. Mas saiba que nós já temos olhado para algumas pessoas, já temos olhado para alguns homens, mesmo sem vocês saberem, já temos treinado alguns homens, mesmo sem vocês saberem, para serem presbíteros. E se você vir conversar: olha, eu quero ser presbítero, talvez a resposta seja: a gente já tem pensado em você, a gente já tem orado por você. Ou talvez seja uma surpresa para a gente: nossa, a gente nem tinha percebido. Ótimo, vamos avaliar melhor, vamos olhar melhor. Mas isso não significa que na semana que vem você já vai começar a ser presbítero. Olha, eu quero ser presbítero. Ótimo, semana que vem você já começa. Não funciona assim. A gente tem feito um processo. A gente vai estudar com você, a gente vai sentar com você, a gente vai avaliar você, a igreja vai avaliar você. A gente tem estudado a melhor maneira de fazer isso. Talvez de 1 em 1 ano a gente faça essa avaliação de presbíteros. Talvez seja algo frequente. Mesmo os que já são presbíteros vão ser avaliados de novo pela igreja, para a igreja ver se estão aptos a ser presbíteros ou não. Então vai ser algo bem demorado, mas vai ser algo muito bom. Se você tem esse desejo, nos procure. Mas se você também tem o desejo de ser diácono, servir mesas, servir a igreja, não com a palavra de Deus, não de forma espiritual, sim de forma espiritual, mas não com a palavra de Deus, mas colocando a sua mão à obra, o seu esforço físico. Se você quer ser diácono, venha na semana que vem. Na semana que vem o pastor José vai pregar sobre diáconos, ok? E você também pode nos procurar a respeito disso. Olha, eu tenho desejo de ser diáconos. Nossa igreja não tem diáconos nominais ainda, mas também pretendemos mudar isso na nossa igreja. Segunda aplicação é para os homens dessa igreja. Mesmo que você não tenha o desejo de ser presbítero ou diácono, você diga: olha, eu não tenho essa vontade, não tenho vontade de ser presbítero, mas a palavra de Deus também cai a você. Você também deve ter essas características, tirando o ponto de apto a ensinar, mas o restante também serve a você. Mesmo o apto a ensinar, no sentido de que você também tem que estar disposto a ensinar a palavra de Deus, a fazer discipulados, a ensinar aquilo que você aprendeu da sua forma. Mas talvez isso não qualifica você para ser presbítero. Mas essas características, esse caráter, é o caráter de ser parecido com Cristo Jesus. E todo homem deve buscar esse caráter. Todo homem deve buscar isso. Todo homem precisa ser um reflexo de Cristo Jesus. Nós temos estudado com os homens de terça-feira, e isso é um convite a todos. De terça-feira nós temos estudado um livro, terça-feira à noite, às 19h30, temos estudado um livro chamado Homem Nota 10, do pastor Davi Murk. Esse livro está sendo sensacional na nossa vida. Nós temos visto homens confessando os seus pecados, temos visto homens dizendo: olha, eu preciso melhorar nessa área. Ótimo, e temos orado com eles. Isso está sendo muito bom. E de quarta-feira à tarde, também com alguns jovens, nós também temos estudado esse livro. Pessoas que não podem vir à noite, também temos estudado num grupo mais reservado esse livro com eles. Tem sido muito bom, porque homens também precisam buscar esse caráter. E esse livro é justamente, todos os pontos desse livro é baseado nos pontos de 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Então, precisamos ser assim. Terceira aplicação é você, jovem, solteira, ou que ainda não casou, namorando, noiva. O que você tem a ver com isso? Sobrou até para as mulheres aqui. O que você tem a ver com isso?
Procure um homem para se casar, se você tem o desejo de se casar, procure um homem para se casar que tenha esse caráter de Cristo Jesus. Talvez ele não seja um presbítero, talvez ele não deseje ser um presbítero, e nunca vá ser, mas procure homens que tenham esse caráter. Faz o seguinte: quando algum jovem, algum homem começar a te chavecar, pega você, você quer me chavecar? Ótimo. Deixa eu abrir minha Bíblia em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e ver se você está apto para me namorar. Deixa eu abrir a Bíblia em Tito 1 e ver se você está apto, se você é o homem de Deus que eu quero para a minha vida mesmo ou não. Faça isso. Faça isso. Te garanto que você vai se reservar de vários problemas depois do casamento. Vários e vários problemas. Faça isso. Tenha essa lista na sua mente. Talvez não seja um presbítero, talvez não seja um diácono, mas pegue essa lista e faça, tenha isso em mente. Quarta aplicação é sobre as mães e avós. Para vocês devem ensinar os seus filhos ou netos de modo que eles se tornem um homem fiel e tenha as características de Cristo Jesus. Tenha o caráter de Cristo Jesus. Novamente, talvez ele não se torne um presbítero, talvez não se torne um pastor, mas ele deve ter essas características. Muitas vezes, as mães e avós se preocupam muito em que seus filhos e netos sejam grandes médicos, dentistas, professores e que vão ganhar muito dinheiro. Isso é uma preocupação, até mesmo válida. Você é preocupado que seu filho seja alguém na vida. Mas a maior preocupação de uma mãe e de uma avó é que os seus filhos tenham a qualidade de Cristo Jesus. Essa deve ser a maior preocupação de uma mãe. Ensinem eles a serem ótimos maridos e pais. Ensine eles a terem o caráter honesto. Ensine eles a se parecerem mais com Cristo Jesus. Vocês devem ensinar. Então pega essa lista e fala: eu quero ensinar meu filho a ser assim, a ser amável, a ser um pai bondoso, a ser irrepreensível, a ser honesto, a não ser bêbado, a ter autocontrole. Você deve ensinar o seu filho também a ser assim. E o último ponto, última aplicação, é aos nossos presbíteros. Não estava combinado isso. Desculpa fazer vocês passarem vergonha, mas eu queria chamar vocês dois aqui à frente. Pode ser? Venham aqui à frente rapidinho. Eu quero explicar para vocês primeiro o processo que nós tivemos e que nós estamos tendo ao eles se tornarem presbíteros. Primeiro, eles foram chamados há 2 anos atrás para serem líderes espirituais da igreja. Apenas líderes espirituais, não era uma função de presbítero. Mas eles não tinham entendido até então qual era o papel de um líder espiritual, qual era o papel de um presbítero. Com a vinda do pastor José, nós começamos a conversar a respeito disso e começamos a estudar sobre esse assunto. Então eu com José, nós estudamos sobre esse tema, sobre presbíteros, e começamos a ver que biblicamente nós deveríamos ter uma liderança conhecida como presbíteros, não apenas como líderes espirituais. E nós, com eles, lemos 2 artigos sobre esse assunto e mais um capítulo deste livro, bem pausadamente, chamado Presbíteros. A gente leu esse primeiro capítulo, creio que foi em 3 meses, mais ou menos. A gente está desde acho que do final do ano passado, lendo o primeiro capítulo desse livro. Bem pausadamente, analisando cada ponto, vendo como nós estamos com Deus, se estamos aptos a ser presbíteros ou não. Nós confessamos nossos pecados, pedimos auxílio de Deus e auxílio dos outros irmãos. Nós temos visto fielmente qual é a nossa função como presbítero e comentado sobre isso. Por isso, eu quero pedir a vocês, primeiramente, depois dessa mensagem, é uma mensagem dura, é uma mensagem que nos coloca em jogo, que nos coloca transparentes diante de vocês, mas eu quero pedir apenas uma coisa: não seja tão exigente ainda com o Ronish
e com o Getúlio. Não chega para ele e fala assim, vocês não estão sendo assim, vocês são presbíteros e não estão sendo assim. Isso é algo novo para eles também. Isso é algo novo tanto para a igreja, mas também para eles. A hora que eles olharam, eles disseram, bom, eu já estou aqui, eu sou presbítero. O que eu faço agora? Foi isso que aconteceu com eles. Então seja bem tranquilo com eles. Mas, comigo e com o José, a gente já sabe o que é um presbítero antes de nós entrarmos no seminário. Então, pode ser bem exigente com a gente. Eles não sabiam da importância de ser presbítero, mas nós já sabíamos, mesmo antes de entrar. Então, conosco, vocês podem ser mais exigentes ainda. Mas, daqui a alguns meses, nós teremos uma nova eleição, uma eleição dos presbíteros, e aí sim, desses novos presbíteros, vocês podem, com toda certeza, ser exigentes até o fim. E podem mesmo ser exigentes, porque eles vão entrar porque eles sabem aonde eles estão entrando. E se eles sabem aonde estão entrando, é porque eles querem entrar e porque Deus, de fato, os chamou para isso. Então, se você quer ser um presbítero, saiba que a igreja vai ser bem exigente com você. Mas se algo de Deus, vai ser uma bênção ter você ao nosso lado. Minha oração neste momento vai ser algo diferente. Porque é um fardo, e eu sei, esses homens compartilham com a gente o quanto que é difícil ser um presbítero, o quanto que é difícil ser um líder da igreja. Mas eu não queria fazer a oração final. Eu queria pedir para algum homem, mesmo que não tenha desejo de ser presbítero, algum membro da igreja, homem, que quisesse orar por nós, tanto por nós três, tanto pelo pastor José, e tanto por novas pessoas que querem ser presbíteros. Algum homem que é membro da igreja, fiel a Deus, gostaria de fazer oração?